Oi turma, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que vocês estejam vendo esse vídeo. Eu me chamo Milena, tô aqui com o meu grupo composto pela Ismilay e pela Mônica, e a gente vai falar sobre ação penal, os tipos de ação penal, pública, privada e subsidiária da pública, algumas características e comparativos. De início eu vou dar uma breve introdução do que é a ação penal. A ação penal é um instrumento pelo qual o Estado exerce a responsabilidade criminal de indivíduos que violam as leis penais e incorpora a função estatal de manter a ordem social e garantir a aplicação da justiça, exercendo através de um meio de exercer a jurisdição penal. Como eu disse, nós temos 3 tipos: ação penal pública, ação penal privada e ação penal subsidiária da pública. Cada uma tem suas próprias características e requisitos. Embora em alguns casos o Estado assuma plena iniciativa processual, em outros casos o Estado deixa a vítima o papel de liderança na procura de reparação de danos, conforme a gente vai ver nas características de cada uma. O Estado é dotado do poder de punir, que a gente chama de jus puniendi, que diz respeito à capacidade do Estado e a capacidade e legitimidade do Estado para impor sanções ou punições a indivíduos que violam as normas jurídicas. A priori, essas penalidades surgiram com a ideia de minimizar infrações e garantir uma organização na sociedade. É nesse momento que reside a ação penal para a garantia da ordem e da segurança da sociedade, buscando uma proteção jurisdicional. Nós temos o artigo 100 do Código Penal, que diz que a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente declara privativa do ofendido. De modo que, na maioria dos casos, a competência é do Ministério Público. Também temos o artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1º da nossa Carta Magna, que diz que uma das funções do Ministério Público é promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. A ação penal possui princípios que orientam a atuação do órgão público ou do particular, a depender do tipo, buscando uma maneira justa e eficiente de preservar os direitos das partes. No entanto, os princípios da ação penal não são aplicados de forma idêntica em todos os tipos de ação penal. Entretanto, a gente tem um, que é o princípio da indivisibilidade, que ele é comum a ambas. Esse princípio é aplicado na ação penal privada e, em alguns casos, na ação penal condicionada à representação. Ele estabelece que, uma vez que iniciada a ação penal, ela deve abranger todos os autores do crime, não sendo possível o ofendido ou quem propôs a ação escolha contra quem deseja mover o processo, deixando de fora algum coautor ou partícipe. Esse princípio está presente na redação do artigo 48 do Código de Processo Penal, que diz que a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. É nesse momento que se faz necessária a compreensão das nuances envolvidas no instrumento da ação penal e das características de cada modalidade. Eu vou começar falando sobre a ação penal pública. Então, temos a primeira modalidade, que é a ação penal pública. Nela, o Estado, por meio do Ministério Público, tem a responsabilidade de promover a ação judicial contra o suposto autor do crime, objetivando a defesa da sociedade e a punição desse suposto autor, e também a preservação da ordem e da segurança pública. O Ministério Público, como órgão responsável, ele tem autonomia e independência para atuar no interesse da sociedade, buscando a aplicação da lei e dos direitos fundamentais. As ações penais públicas, elas são indissociáveis do início do processo, sendo exercício do direito de agir e um instrumento da acusação para provocar o judiciário à discussão da ocorrência de um delito. Esse direito de ação é um direito subjetivo público, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Essa modalidade, como eu disse no início, cada modalidade tem certos princípios. Essa modalidade possui 3 mais específicos, que temos a obrigatoriedade, a indisponibilidade e a indivisibilidade. A obrigatoriedade prevê que o Ministério Público tem o dever de oferecer a denúncia quando preenchidos os requisitos da ação. A indisponibilidade é no sentido de que o Ministério Público não pode desistir da ação durante o seu prosseguimento, e a indivisibilidade, que eu já mencionei que é comum a ambas, é aquela que o Ministério Público não pode escolher os acusados que serão réus da acusação, e nos casos que existam
mais um acusado do mesmo crime, é necessário ofertar a denúncia contra todos que obedeceram os requisitos de autoria e materialidade do fato. Dentro dos tipos de ação penal, nós temos a ação penal pública, e dentro da ação penal pública ela se divide em duas modalidades, digamos, duas características. Tem a condicionada e a incondicionada. A ação penal pública incondicionada, ela é a regra, só haverá ação penal pública condicionada quando a lei expressamente prevê-la. Na modalidade incondicionada, o Ministério Público promove a ação independente da vontade da vítima ou de qualquer outro aviso prévio, ou seja, basta que haja conhecimento do fato delituoso para que a ação seja iniciada. Na ação penal pública condicionada, para que o Ministério Público possa iniciar a ação, é necessária a manifestação de vontade da vítima por meio de uma representação. Sem essa representação, o Ministério Público não pode agir. Vou trazer algumas características, um quadro comparativo, mas a diferença fundamental entre essas ações está na titularidade e na forma iniciativa do processo. A ação penal, ela reflete a primazia do interesse do Estado na repressão de certos crimes, especialmente os mais graves, enquanto a ação penal privada coloca a vítima como protagonista em delitos menos graves. Então, aqui nesse quadro, vocês podem estar vendo uma tabela que nós temos o critério e a diferença entre a ação penal pública e a ação penal condicionada. Contém a iniciativa do Ministério Público, na incondicionada, como eu já disse, é sem necessidade de autorização prévia da vítima, e na condicionada a ação é promovida pelo Ministério Público também, mas depende de uma manifestação de vontade da vítima, no caso representação, ou de uma autorização específica. Sobre o critério de representação da vítima, na incondicionada não é necessário, o Ministério Público atua de ofício, enquanto na condicionada ela é necessária, porque sem a representação o Ministério Público não pode iniciar a ação. Alguns exemplos de crime. Na incondicionada nós temos crimes como homicídio, roubo, tráfico de drogas, e na condicionada são crimes como ameaça, lesão corporal leve, crimes contra a honra, em alguns casos. Sobre o critério de desistência da vítima. Na incondicionada isso não influencia, porque uma vez que iniciada a ação, a vontade da vítima não afeta o prosseguimento, e na condicionada a vítima pode retirar a representação antes do oferecimento da denúncia, fazendo com que a ação não seja iniciada. Como eu já tinha mencionado, nós temos alguns princípios, como o princípio da indivisibilidade, da obrigatoriedade e da disponibilidade, mas a gente também tem alguns princípios que são aplicados, podemos dizer, mais especificamente à ação incondicionada ou condicionada. No caso da incondicionada, nós temos o princípio da obrigatoriedade, que o Ministério Público deve agir sempre que houver indícios suficientes de autoria e materialidade, e no caso da condicionada, a gente tem o princípio da oportunidade, que a ação depende de manifestação da vontade da vítima para ser proposta. Quanto à questão dos prazos, nós temos que não há prazos, no caso da incondicionada, não há prazo específico para que a vítima manifeste a sua vontade, porque não é necessária essa representação, então fica mais a cargo do Ministério Público, mas na condicionada a gente tem um prazo de 6 meses para a vítima apresentar a representação, a contar do conhecimento da autoria do crime. Então, de ação penal pública foi isso. Agora eu vou passar a palavra para a minha amiga Mônica, que vai falar um pouquinho de ação penal privada. Olá, eu sou a Mônica e eu vou falar um pouco sobre a ação penal privada. Bom, a ação penal privada é uma modalidade de persecução penal em que a vítima ou seu representante legal assume o papel principal de acusador, promovendo a ação contra o acusado, diferentemente da ação penal pública, onde o Ministério Público que é o titular exclusivo. No Brasil, o Instituto da Ação Penal Privada visa proteger certos bens jurídicos que são especialmente ligados à dignidade pessoal e moral da vítima, como ocorre em crimes de calúnia, difamação e injúria, por exemplo. A ação penal privada é aquela que a lei diz expressamente que o particular é o titular legítimo da ação. Nesse caso, o autor da ação é a vítima ou seu representante legal, que é chamado de querelante, e o réu é chamado de querelado. Vale lembrar que a ação penal privada não perde a sua natureza de direito público, pois o poder de punir é do Estado. O particular, nesse caso, tem apenas o poder de postular a ação. A peça inicial acusatória é a queixa-crime e ela tem os mesmos requisitos da denúncia, conforme o artigo 41 do CPP, com prazo decadencial de 6 meses, a contar da data da descoberta da autoria. Agora nós vamos falar um pouco sobre os princípios da ação penal privada. O primeiro princípio é o princípio da oportunidade. Esse princípio confere à vítima
ou seu representante legal, a discricionariedade para decidir se deseja ou não dar início ao processo. Em contraste com a ação penal pública, onde o Ministério Público tem o dever de agir ao tomar ciência do crime. A vítima na ação penal privada pode escolher não prosseguir, considerando aspectos pessoais ou interesses específicos. Outro princípio é o da disponibilidade, onde o querelante, ao mover uma ação penal privada, tem a liberdade de desistir do processo, seja por meio do perdão ao querelado ou seja pela desistência em si. Esse princípio é regido pelos artigos 49 a 58 do Código de Processo Penal e se manifesta na possibilidade de desistência da ação a qualquer momento antes do trânsito em julgado, inclusive por meio do perdão judicial. Temos também o princípio da indivisibilidade. O princípio da indivisibilidade determina que, uma vez decidido pela propositura da ação penal privada, o querelante deve incluir todos os coautores e partícipes do crime no processo, ou seja, não é possível escolher processar apenas um dos envolvidos sob pena de extinção da punibilidade. Esse princípio visa evitar perseguições seletivas e preservar a imparcialidade do processo. Falaremos também do princípio da intranscendência. De acordo com esse princípio, a responsabilidade penal é pessoal e a ação penal privada só pode ser dirigida contra o autor do delito ou seus partícipes. Esse princípio evita que terceiros sejam prejudicados pela ação penal e reflete a limitação da atuação processual a apenas quem cometeu o crime. Princípio da irretratabilidade. Embora a vítima tenha liberdade para decidir iniciar ou não a ação, uma vez proposta a queixa-crime, o querelante não pode voltar atrás em sua escolha sem provocar a extinção da punibilidade. A ação, uma vez instaurada, exige o comprometimento do autor até a sentença final, exceto em casos de perdão ou desistência. Vamos falar agora dos tipos da ação penal privada. O primeiro tipo é a ação penal exclusivamente privada ou propriamente dita. Ela ocorrerá sempre que existir a prática de um crime que seja processado mediante queixa-crime. Nesse caso, havendo a morte do ofendido, o direito de oferecer a queixa-crime ou de prosseguir com a ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, conforme previsto no artigo 31 do CPP. Caso fosse um crime de ação penal privada personalíssima, que é o tipo de ação penal privada que vamos ver a seguir, essa sucessão processual não ocorreria e ensejaria a extinção da punibilidade. Agora vamos falar da ação penal privada personalíssima, como eu havia dito, que são casos em que a ação só pode ser proposta pelo próprio ofendido, não sendo possível a representação legal, curador especial, tampouco sucessão processual no caso de morte ou ausência da vítima. Um exemplo de ação penal privada personalíssima presente no Código Penal é o previsto no artigo 236, que dispõe acerca da ocultação de impedimento ao casamento. Podemos perceber que somente aquele que foi lesado por esse ato tem a capacidade postulatória para uma queixa-crime, não sendo possível, portanto, transferir tal capacidade a outro. Vamos falar agora da extinção da punibilidade nos crimes de ação penal privada. O prazo para a extinção da punibilidade do agente ocorre no prazo decadencial de 6 meses, contado do dia em que vier a se saber quem é o autor do crime. É possível ainda que seja feita a renúncia por parte do ofendido do direito à queixa. É um direito unilateral e voluntário da vítima e também é causa de extinção de punibilidade. Outra possibilidade de extinção da punibilidade é o perdão do ofendido. Esse, por sua vez, é um ato bilateral e voluntário. Ocorre quando o ofendido oferece perdão ao acusado e, por ser um ato bilateral, esse último precisa aceitar. No caso de serem 2 ou mais acusados, o perdão oferecido a um será aproveitado para todos, somente não produzindo efeitos àquele que recusar.
Agora vamos falar um pouco sobre algumas características da ação penal na Lei Maria da Penha. Antes de 1995, a lesão corporal leve era tida como um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, a vítima não precisava se pronunciar para que o promotor denunciasse o caso, mas isso foi alterado pela Lei 9.099 de 95, que colocou como necessário que a vítima pedisse para ser representada judicialmente com denúncia dentro de 6 meses. No artigo 88 da Lei 9.099, ficou definido que a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas dependessem de representação, além de outras hipóteses previstas no Código Penal e na legislação especial. Mas o artigo 41 da Lei Maria da Penha diz que os crimes praticados contra a violência doméstica e familiar contra a mulher não são contemplados pela Lei 9.099, independentemente da pena prevista. O STF dispôs na ADI 4.424 que o artigo 88 da Lei 9.099, que fala ser necessária a representação da vítima na denúncia, não é aplicável à Lei Maria da Penha. Então, a ação penal para a lesão corporal em crimes de violência doméstica e contra a mulher deve ser pública e incondicionada, conforme também a súmula 542 do STJ, podendo o Ministério Público agir sem a expressão da vontade da vítima. Mas todo crime da Lei Maria da Penha tem ação penal incondicionada? A resposta é não. O crime de ameaça, por exemplo, deve ser julgado por ação penal pública condicionada. E também, como a Lei Maria da Penha não dispõe sobre condutas culposas, a lesão corporal culposa contra a mulher deve ser julgada fora do juizado de violência doméstica, não se aplicando o artigo 41 da Lei Maria da Penha. O crime deve ser processado, então, como ação penal pública condicionada à representação. Essas foram as considerações sobre a ação penal privada. Eu vou passar a palavra para minha amiga Ismilai, que vai dar continuidade à nossa apresentação. Vimos até agora sobre ação penal pública e ação penal privada. Nesse momento, discutiremos agora a ação penal privada subsidiária da pública, que é um recurso processual, um direito, que dá à vítima a possibilidade de iniciar uma ação penal nos casos em que o Ministério Público se mantiver inerte. Nos casos em que o Ministério Público não venha apresentar denúncia, não venha tomar providências dentro do prazo legal estipulado pelo Código de Processo Penal. Esse instituto, ele visa garantir que crimes contra vítimas diretas, como homicídio, extorsão mediante sequestro, entre outros, não passem sem investigação ou resposta judicial. Ele vem ali garantir e assegurar que a vítima tenha o direito fundamental de acesso à justiça assegurado, salvaguardado, assim como prevê a Constituição Federal. O objetivo central da ação penal privada subsidiária da pública é preencher uma lacuna de justiça que vai vir a existir quando o Ministério Público ele não oferecer, ele não atuar dentro do prazo legal de 5 dias se o réu estiver preso ou 15 dias se o réu estiver solto, a contar da data do recebimento do inquérito policial para denunciar. E a falta de ação ali do Ministério Público, ela pode ocorrer por casos variados, excesso de trabalho, falhas administrativas, entre outras coisas aí que venham prejudicar o andamento do processo. E diante dessa lacuna, o legislador ele permite que a vítima assuma a iniciativa ou venha ingressar com a ação, salvaguardando ali um direito fundamental previsto na Constituição, que é o direito de acesso à justiça. Em termos práticos, a ação penal privada subsidiária da pública ela é aplicável apenas nos crimes de ação pública, ou seja, crimes em que a sociedade representada pelo Estado tem interesse na punição. No entanto, uma vez que o Ministério Público ele venha perder esse prazo, abre-se ali a possibilidade de que a vítima ou seu representante legal venha a exercer o direito de promover essa ação. Agora, vamos detalhar um pouco mais as condições que precisam ser atendidas para que essa ação penal subsidiária ela possa ser de fato usada. Primeiramente, como já mencionado reiteradamente, é fundamental que o Ministério Público ele venha se manter inerte, ele não venha a oferecer a denúncia. Esse prazo, como mencionado e definido no artigo 46 do Código de Processo Penal, ele concede ali ao promotor de justiça um período de 5 dias ou 15 dias, a depender da situação, para agir ali após a conclusão do inquérito policial. Se o Ministério Público ele não cumpre esse prazo, a vítima ela passa a ter a prerrogativa de poder iniciar o processo. Outro ponto assim, essencial é o prazo para a própria vítima exercer esse direito. A partir do momento em que o prazo do promotor ele se esgota, a vítima ela tem um limite de 6 meses para apresentar a queixa-crime. Ao invés de petição inicial, como nós conhecemos no direito civil,
No direito penal, de acordo com o processo penal, aqui a vítima ela pode vir a ingressar com a queixa-crime. Essa contagem ela começa imediatamente após o fim do prazo do Ministério Público. Passados esses 6 meses, sem a iniciativa da vítima, o direito dela ele é extinto, ele extingue-se, e apenas o Ministério Público ele vai poder dar continuidade ao caso, continuidade ao processo. Cabe mencionar também que somente a vítima ou seu representante legal, a depender se a vítima for menor de idade, possui legitimidade ativa para propor a ação penal subsidiária. Isso quer dizer que somente quem sofreu diretamente o dano provocado pelo crime ou quem vem a agir em nome da vítima tem autorização legal para dar início ao processo. Em termos práticos, é a vítima que precisa apresentar a queixa-crime subsidiária, que é a peça inicial que formaliza o desejo de processar criminalmente o autor do crime. Essa queixa-crime, ela funciona ali como uma denúncia alternativa, e ao ser aceita pelo juiz, ela inicia formalmente o processo. A partir desse momento, a ação ela é processada seguindo os princípios da ação penal pública. Assim, o crime, embora processado pela vítima, permanece como um crime de interesse público. Ou seja, são 4 os princípios que regem a ação subsidiária. O princípio da oportunidade ou conveniência, o princípio da indisponibilidade, divisibilidade e intranscendência. O primeiro princípio, que é o da conveniência, ele é um princípio que garante à vítima a liberdade de avaliar se deseja ou não ingressar com a ação. Ela não é obrigada a atuar, podendo simplesmente decidir não dar seguimento ao processo se ela achar conveniente. Esse ele é um direito pessoal, mas a decisão ela deve ser tomada dentro do prazo legal estabelecido de 6 meses. O segundo princípio é o princípio da indisponibilidade. Ele é um princípio mais complexo e ele determina que, uma vez que a ação ela é iniciada, não é possível desistir dela. Ou seja, o promotor ou a vítima não podem simplesmente arquivar o processo após ele ser iniciado, a menos que haja uma justificativa excepcional, como ocorre no caso da suspensão condicional do processo, prevista ali no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Nesse caso, se o crime ele tem a pena mínima igual ou inferior a 1 ano e o acusado ele preenche os requisitos como bons antecedentes, pode ser oferecida a suspensão do processo. O terceiro princípio é o princípio da divisibilidade. É um princípio que permite ao Ministério Público ou mesmo à vítima de escolher processar um ou alguns dos autores do crime em um primeiro momento, deixando ali para acusar os outros supostos envolvidos posteriormente. Essa flexibilidade na acusação ela é útil em casos complexos, onde existem ali múltiplos indivíduos envolvidos, pois permite que o promotor ou a vítima, juntamente com a vítima, organize ali a estratégia de acusação de uma forma mais conveniente, convincente e eficaz. E por último, o princípio da intranscendência, ele é o princípio que impede que o processo penal ele alcance terceiros que não têm ligação direta com o crime. Esse princípio ele significa que a ação penal ela é dirigida apenas aos responsáveis, evitando que indivíduos sem qualquer participação direta ou indireta no crime venham ser incluídos no processo. Esses princípios específicos, eles garantem ali que a ação penal subsidiária ela mantenha o foco objetivo e justo, protegendo não só a vítima, mas o sistema penal de possíveis abusos ou desvios processuais que possam vir a acontecer se a ação subsidiária ela não estiver sendo regida por esses princípios. É importante mencionar também que, por mais que a legitimidade ativa seja da vítima, no caso da ação penal privada subsidiária da pública, o Ministério Público ele também tem um papel importante, ele ainda exerce um papel fundamental na ação penal subsidiária. Mesmo quando o processo é iniciado pela vítima, o Ministério Público ele ainda mantém certas prerrogativas para garantir que o interesse público ele seja preservado. Por exemplo, o Ministério Público ele pode decidir aditar a queixa-crime, adicionando elementos que venham reforçar a acusação, como qualificadoras que a vítima pode ter omitido ali por falta de conhecimento até mesmo. Além disso, o Ministério Público ele também pode rejeitar a queixa-crime se considerar que o caso não merece ter prosseguimento, alegando, por exemplo, que o crime não aconteceu ou que as provas são insuficientes. Outra possibilidade é o Ministério Público também apresentar uma denúncia substitutiva, uma denúncia própria que, se aprovada pelo juiz, ela vai vir a substituir a queixa-crime da vítima. Finalmente, se a vítima ela vir a demonstrar negligência no acompanhamento do processo, o Ministério Público ele pode simplesmente assumir a ação para assegurar a continuidade do processo, porque, lembrando, é um caso de interesse público.
Portanto, o Ministério Público ele continua sendo o guardião desse interesse público e pode, inclusive, participar de todos os atos processuais para garantir que a justiça ela seja aplicada corretamente. Para concluir, vimos que a ação penal privada subsidiária da pública ela é uma ferramenta que protege o direito da vítima de acesso à justiça. Ela confere à vítima a possibilidade de agir quando o Ministério Público ele se mantém inerte, garantindo que crimes de ação pública eles venham ser de fato processados, não venham ficar ali à mercê de um juízo. E a principal diferença entre essa ação e a ação penal pública tradicional é a iniciativa da vítima. Porque, como vimos, na ação penal subsidiária, a vítima ela assume a responsabilidade de iniciar o processo nos casos em que houver a omissão estatal. E dito isso, a ação penal subsidiária ela é tanto uma medida de defesa dos direitos da vítima, quanto um complemento ao sistema de justiça, permitindo assim que crimes não fiquem sem a devida resposta e sem o devido julgamento.